Olá, estamos aqui com o seu programa Café com Deus para abençoar a sua casa. É um prazer estarmos aqui, não é, Luiz? Com certeza. Grande prazer. Com certeza. Grande prazer estar na sua casa, na sua companhia. E nós queremos, mais uma vez, nesse dia, também falar ao seu coração. E a mensagem que nós temos hoje, Luiz, é a cura de um paralítico, né? Nós já falamos em programas anteriores, segunda, terça, enfim, os programas anteriores, nós estamos falando das enfermidades, né? Nós estamos falando da mulher, da sogra de Pedro, por exemplo, que estava enferma, estava com febre, e Jesus a tomou pela mão e ela foi curada e passou a servi-lo, não é? E nós estamos vendo, também falamos sobre a lepra, e tudo isso tem a ver com o quê? Vamos falar de novo, com aquela picada mortal que nós levamos lá no livro de Gênesis. Gênesis 3, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos picou Eva e picou também Adão. Ela os picou com a sua astúcia, Luiz. Sim. Sabe? E injetou no homem o pecado, injetou no homem algo que não estava, como diz sempre o Adalto diz isso, algo que não estava no cardápio, né? Não estava prescrito no cardápio, que é o quê? A morte. A morte entrou em todo homem por causa daquela desobediência. Então, depois disso, houve, e ainda há muitos leprosos, paralíticos, muitos cegos, que nós vamos ver amanhã e depois, muitas pessoas com febre, não é? Então, por um lado, nós vemos que o mundo passa por essa situação, mas a boa nova, como diz o Adalto na segunda-feira, a boa nova é que Jesus voltou-se a nós. Amém. Né? Jesus se achegou a mim. Amém. E a você com esse evangelho, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a própria pessoa do nosso Senhor. Né? Ele, como esse servo, né? Esse homem, esse rei, esse Deus, mas nesse livro de Marcos, ele é um servo. E ele prontamente está ali, imediatamente pronto para salvar você, para curar você, como ele tem feito na nossa vida. Não é isso, Luiz? É interessante que nesses 2 dias foi mostrado aqui, por exemplo, a questão da lepra, a questão da rebelião. Hoje, a rebelião está em todos os homens. Impregnada, né? Ela está dentro do nosso Sim. coração, a rebelião, que é tipificado na Bíblia pela lepra. Sim. Todos os homens são rebeldes. Porém, quando nós vimos que aquele homem ele se aproximou do Senhor Jesus, e olha só que interessante, ontem eu estava assistindo o programa e eu percebi uma coisa na leitura do versículo, que o leproso normalmente é uma pessoa isolada, ninguém hoje também, mas naquela muito mais, todo mundo tinha medo do leproso, não chegar perto do leproso. É verdade. O Senhor tocou o leproso. Sim. Tocou, a Bíblia faz questão de mostrar. Ele podia ter falado, leproso, quero ficar limpo agora. Não, fala que ele tocou. Então, para mostrar que a vida do Senhor Jesus é que pode curar Amém. a nossa lepra. Então, nós precisamos tocar no Senhor Jesus. Sim. Eu queria encorajar você, amigo de casa, que muitas vezes, às vezes, nós termos a intenção, muitas vezes nós somos rebeldes contra Deus. Tem uma coisa dentro de nós, dá uma comichão. Sim. Nós não queremos ouvir o Senhor, seguir o Senhor Jesus. Porém, à luz da palavra, né, como foi aquele leproso, quando ele ouviu, ele falou, eu quero ser limpo disso. Amém. Você que está em casa, eu queria convidar você, nesse primeiro instante já do programa, a motivá-lo. Eu não sei se eu posso te motivar, mas à luz da palavra que você venha nos acompanhando, você repetir comigo, repetir conosco, fala assim, Senhor, eu quero. Amém. Eu quero ficar limpo. Amém. Repete comigo, fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero ficar limpo. Eu quero ficar limpo. Senhor, me limpa da rebelião. Me limpa da rebelião. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero te receber. Amém. Eu quero receber a vida. Amém. Amém. Aleluia.
Porém, há outras questões aqui. Sim. Hoje nós vamos ver sobre a questão do paralítico. Sim, paralítico. É um outro tipo de situação. Isso. A questão do paralítico, ela está relacionado a estarmos sem mobilidade para servir a Deus. Isso mesmo. Quantas pessoas, né, nós contatamos as pessoas e nós mesmos éramos paralíticos, espiritualmente falando. É verdade. Paralítico. Nós, às vezes, você até tem um desejo de servir ao Senhor, de seguir o Senhor. Você quer seguir o Senhor, mas você não consegue. Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência, muitas vezes essa experiência. Você quer servir, você quer ir até Deus, mas você não consegue. Parece que você está sem força, você não consegue sair. É uma luta. Então, nós estamos na experiência do paralítico, aquele que não consegue se mover. Então, vamos ver como é que o Senhor Jesus tratou, né, com essa situação de um paralítico. Isso mesmo. Marcos 2, de 1 a 4 diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha só que coisa impressionante, Luiz. Interessante. Aqui fala que conduziram o paralítico até onde o Senhor Jesus estava. Porém, havia mais uma barreira, muita gente. Muita gente. E para o paralítico, primeiro que é paralítico, ele não, já é difícil de se locomover. Além de ser difícil, havia ainda muita barreira, muitas pessoas. Pode ser que você esteja sofrendo hoje uma dificuldade de tocar o Senhor Jesus, se aproximar, se aproximar. Tem muita gente no seu caminho. É verdade. Tem muita gente no seu caminho aí. Você precisa da ajuda, talvez, de um programa como esse. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Assim como aquele paralítico, por ter muita gente, ele não conseguia se mover, tinha muita situação, muita barreira. 4 homens. Esse número 4 na Bíblia é o número do homem. Sim. Então significa que, se você vê, o número da humanidade é representado pelo número 4. Por exemplo, tem norte, sul, leste, oeste. Significa que abrange toda a criatura, toda a esfera da vida humana. São os 4 pontos cardeais. Então o número 4, ele tipifica o número do homem, o número da criatura. E aqui, então, por tal dificuldade, 4 homens precisou ajudá-lo. Esse foi um ponto. O segundo ponto é que depois teve que tirar mais o eirado. Vamos ver daqui a pouco, né? Está ficando emocionante a aventura desse paralítico aí. Interessante, né? Que eles descobriram esse eirado e que chegaram o doente que jazia naquela maca até ele, né? Bom, isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Um instantinho só, fica aí, daqui a pouco nós voltamos. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal.
Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e nós estávamos comentando aqui, agora há pouco, no intervalo, que estávamos tomando um cafezinho, Luiz, Sim. que nós somos esses 4 homens que estamos levando o paralítico, né? Estamos tentando colocar, na verdade o que nós queremos é fazer o seguinte, meu amigo, você que tem alguma dificuldade, nós não estamos aqui ofendendo você, dizendo que você é um paralítico, nada disso, né? Mas se você se considera um paralítico, é simples. Também nisso é muito simples. Assim como no programa passado, com relação à lepra, é só você se arrepender, você voltar o seu coração a Jesus, tomar o seu leito, assim como Jesus diz, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda agora. Vai para as reuniões, vai desfrutar a Bíblia, vai desfrutar a companhia daqueles que invocam o nome de Jesus, que amam o Senhor, que são cidadãos do reino, como nós também estamos aqui promovendo isso, não é? Então, é o que nós queremos que você faça, nada mais, nada menos que isso. Mas veja que, voltando aqui, Luiz, já você vai fazer um comentário dos próximos versículos, mas veja que interessante, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha que coisa interessante. Só um minutinho, só para você ter mais gás ainda na hora de... Vendo-lhes a fé, olha só, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Veja bem, o Senhor Jesus, ele ficou impressionado com o esforço Sim. que o paralítico, ele mobilizou, né? Então, 4 pessoas para poder ajudá-lo a chegar até o Senhor Jesus. Certamente, muito forte, né? ele tinha já ouvido falar sobre o Senhor Jesus. Então ele falou, é a minha chance, porque é dito nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele não ficava parado, sentado atrás de uma mesinha e recebendo a turma lá, tal, e fazendo... Não, o Senhor Jesus, ele era prático, ele saía pregando o evangelho de cidade em cidade, de casa em casa, ele ia andando, e as multidões iam conforme as pessoas das suas posses e tal, ia seguindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não ficava parado. Então esse paralítico, ele não quis perder a chance. Certamente, eu não sei, a Bíblia não fala se ele contratou os 4, o cara, um fortão, pegou, cada um falou, vocês têm que dar um jeito. Chegou lá, a turma talvez dos 4 falou, nós vamos desistir, tem muita gente. Ele falou, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Dá um jeito aí. Vamos subir por cima. Quer dizer, o Senhor Jesus ficou tocado com a fé, quando fala, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Olha que interessante. O Senhor Jesus não falou, filhos de primeira mão. O Senhor não falou de primeira mão assim para ele, filho, você está curado. Não. Levanta-te. O Senhor foi além, o Senhor foi na raiz do problema. O Senhor falou assim para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Os teus pecados estão perdoados. Aquilo ali você pode acreditar que no coração do paralítico ele recebeu já um grande refrigério. Com certeza. Quando o Senhor Jesus falou aquela palavra do Senhor, que é vida, o Senhor falou as palavras do Deus são Espírito de vida, aquela palavra, quando o paralítico, eu tenho que quase que certeza absoluta que o Senhor Jesus não precisava falar mais nada aqui. Mais nada. O cego, o paralítico, certamente ele já ia levantar ali da máquina onde ele está e já ia sair pulando. Senhor Jesus, obrigado, que os meus pecados... Já ia sair aquela carga toda, porque naquela época, muitas dessas situações de doença eram consequências de pecado. Eram consequências de pecado. Que era uma herança do pecado. Porém, o Senhor Jesus falou, filho, de uma maneira tão doce, os teus pecados estão perdoados. Amém. Mas olha só, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, que era
o pessoalzinho Do contra. E eles estavam ali para analisar só. Sim. Era muito analítico. Eles queriam só ver, eles queriam pegar o Senhor e tal. Eles não estavam atrás do Senhor como aquele paralítico Sim. que queria ganhar vida. Esse paralítico, na verdade, era isso aí que ele queria ouvir do Senhor. O Senhor perdoar os pecados dele. Esse paralítico somos eu e você. O alívio Né? maior, claro, o alívio maior é receber o perdão dos pecados. Amém. Isso Então, mesmo. o Senhor Jesus, aí os escribas falaram, né? Estavam ali, arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Eles falaram assim, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Amigo de casa, amiga de casa. Na verdade, eles aqui, por esse questionamento que eles fizeram, falaram, quem pode perdoar senão... É verdade, eles estão corretos, é só Deus que pode perdoar. Não tem outro que pode. Deus tem o poder. Ou, em outras palavras, esse quadro negro aqui dos escribas, duvidando do Senhor, está revelando o seguinte, que o Senhor Jesus é Deus. Amém. Está falando, quem você não é que o Senhor Jesus é Deus. Quem pode perdoar isso é Deus. Aí o Senhor já sabendo O coração de cada um, o né? Senhor com o espírito dele, né? O Senhor Sim. ela fala, usando a intuição dele, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual que é mais fácil? Para Deus, na verdade, ele, como Criador, ele podia ter falado, para ele, como Deus, ele está na posição de perdoar os pecados. Sim. Aí, vamos dizer assim, no bom sentido, aqui a gente fica um pouco exaltado, um pouco irado com essa turma aí, mas um cala-boca para eles ali. O Senhor falou, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, o Senhor Jesus, Sim. ele veio com essa autoridade, porque nós já falamos aqui em vários programas, que o objetivo do Senhor era estabelecer o reino dele. O reino de Deus não implicava apenas em curar fisicamente as pessoas. Sim. Era muito mais do que isso. Muito mais. Ele queria perdoar os pecados, significa que ele estava dando vida para as pessoas. Sim. Está tirando aquela carga, aquele veneno que foi falado Sim. aqui, aquele veneno da serpente. O Senhor estava limpando eles aqui. Fala assim, o Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, o Senhor falou também, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Puxa. Enfim, o camarada pegou, veio com 4, saiu só com a maquinha dele na coisa e foi embora, alegre, além de ser perdedor, saiu feliz. E a turma ali se admirou e deram glória para o Senhor. Quer dizer, Muito ganhou bom. em dobro, né? O paralítico. Luiz, nós vamos encerrar o programa. Aliás, esse bloco. Daqui a pouco estamos de volta. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. O projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075.
Estamos de volta para o último bloco do seu programa Café com Deus. E nós estamos falando que Jesus, Luiz, ele era esse que saía curando, saía fazendo muitas manifestações que lhe eram próprias, porque ele era o próprio Deus, né? Mas é interessante, nós estávamos até comentando que ele fazia tudo isso. Ele não queria promoção, mas ele tinha que começar do começo. Ou seja, veja, a picada mortal que todos nós recebemos fez com que nós fôssemos cheios de febre, paralíticos, cegos, e aí vai por aí afora, não é verdade? Sim. Agora, eu acho que uma das classes, ou talvez a classe mais prejudicada, mais dificultosa aqui, você sabe qual que era, Luiz? Esses aqui, ó. Arrazoavam, olha, Jesus percebendo um pouquinho antes aqui, ó. Os escribas estavam assentados, essa era a classe de pessoas mais prejudicadas. Sabe por quê? Porque eles tinham uma cultura religiosa maravilhosa, mas eram incrédulos. Eram incrédulos. Isso também foi a picada da serpente que produziu. Então, eles eram incrédulos. E veja que contraste. Esses que eram escribas, que eram doutores da lei, eram incrédulos. Mas este que era um doente e que jazia numa liteira, numa cama, né, e era carregado pelas pessoas, este tinha, eu tenho certeza disso, que ele tinha uma fé, porque é aquilo que você falou. Ele tinha um fator motivador, ele precisava ser curado. E com certeza não desistia. Olha, está muita gente na frente. Não quero saber, passa por cima, faz alguma coisa, né? E veja que interessante, Luiz, também. Depois, se você quiser comentar sobre isso. Veja, eram 4 os que conduziam, certo? Certo. E mais ele que era o leproso, aliás, o paralítico. Né? Então, são 5. 5, por um lado, 4 é a humanidade, né? Representa a humanidade. E 5 representa a responsabilidade que nós temos de levar as pessoas até Jesus. Ou de sermos primeiramente conduzidos e depois trazer as pessoas. 5 é o número da responsabilidade, meu amigo. 5 significa que você tem responsabilidade de levar a sua casa, você mãe, você que é pai, você avô, você responsável, você jovem, você tem essa responsabilidade. Não é? E não queremos colocar essa responsabilidade para você como um peso, pelo contrário. Nós queremos que você abrace por amor. Por amor. Porque Jesus não precisava ter feito nada disso que ele fez. Ele não queria atrair as pessoas por esses sinais todos que ele fazia. Ele queria que as pessoas o amassem. Sim. E amando o Senhor, nós vamos com certeza conquistar tudo mais que nós precisamos, seremos curados de todas as enfermidades, da lepra, enfim, da paralisia e outras coisas mais. Luiz, por favor, agora você pode... Eu ainda queria essa questão, quando o Senhor Jesus olha para o paralítico e fala, vendo-lhes a fé. Poxa, vendo-lhes a fé. Nós já vimos aqui em programas passados que a fé, ela vem pelo ouvir. Amém. Ouvir da palavra de Deus. Amém. Então, eu queria encorajar você que, de uma certa forma, você está pagando um preço, está aí na sua casa ou no seu estabelecimento. Sim. E como nós tivemos no Espaço Café com Deus, alguns de vocês estiveram lá conosco e deram testemunho que esse horário vocês têm reservado para ouvir a palavra pura de Deus, a palavra da fé, e nós gostaríamos de encorajá-lo a continuar acompanhando o programa por causa da fé. E encorajar você que o Senhor Jesus, Ele está vendo o seu esforço, a sua reação para com a palavra. Isso. Então eu queria encorajar você para que você não desanime. Não, tem atitude. Desanime. Porque pode aparecer circunstância, como nós vimos aqui, o paralítico, ele deparou com uma multidão, mas você deve continuar perseverando até o Senhor Jesus responder às suas orações e assim suprir vida para você e para a sua família. Isso mesmo. Então, esse é um aspecto que nós gostaríamos de encorajar você. Como o senhor falou, vendo-lhes a fé. O Senhor Jesus está também dizendo, olhando para você, e Ele está vendo a sua fé. Isso mesmo. Então, gostaria de encorajar você a orar conosco, porque
independentemente da situação, como foi falado aqui, o Enio falou, o Adalto compartilhou também, o Senhor Jesus, quando saiu para estabelecer seu reino na terra, ele deparou com essa classe de pessoas que nós estávamos arrebentados pelo inimigo, pelo leproso, quer dizer, não importa, o Senhor Jesus, pouco a pouco, ele foi avançando e curando as pessoas. Agora, só presta atenção numa coisa, quando somos curados por ele, na verdade, o nosso coração deve ser de seguir o Senhor. Amém. Porque o que acontece muitas vezes, Enio, que às vezes nós estamos ansiosos e falamos, Senhor, me dá isso, me cura isso, me ajuda. Aí o Senhor cura e nós viramos as costas e vamos embora. É verdade. E deixamos o Senhor Jesus a ver navios. Não. Quando o Senhor nos cura, nos dá a resposta de uma situação, isso mesmo, nós temos que agradecer ao Senhor, louvar o Senhor e continuarmos seguindo o Senhor, amém, multiplicando esse chamamento, o reino, esse favor do Senhor. Então, gostaríamos de orar por você e por sua casa. Podemos orar então agora, feche os seus olhos, concentre no Senhor Jesus e repita conosco. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado que eu posso ouvir a sua voz. Sim. Muito obrigado que eu posso ouvir a sua palavra. Amém. Senhor Jesus, aleluia, me cura da rebeldia. Sim. Senhor, me cura da paralisia espiritual. Sim. Senhor, eu quero te seguir. Amém. Senhor Jesus, me enche da vida, enche da graça, para que eu possa te seguir. Senhor Jesus, também oramos para que o Senhor abençoe cada lar, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Luiz, e também quero encorajar você esquecemos de a ligar para o Vavá no 4141-2224. Fala com ele, se você precisar de uma oração, ele vai fazer para você também uma oração, além do que nós já fizemos aqui, algo específico. E também você dê o retorno aí, o que você está achando do programa, se você tem sido abençoado. Nós queremos ter esse retorno seu, é muito importante para nós. E também que você vá aí o endereço do Espaço Café com Deus, né? Nós estamos aqui nesse sábado, né? Então, leve a sua casa, leve a sua família, saia dessa paralisia, né? Sim, sim. Saia dessa paralisia que acometeu você. Saia disso, porque o que nós queremos é que você seja nada mais e nada menos do que um cidadão do Reino dos Céus. Amém. Nós estamos procurando isso também. Nós por um lado, estamos nos colocando para ajudá-lo e temos certeza que você também tem coisas nas quais você pode nos ajudar. Com certeza, com certeza. Uma via de mão dupla. Sim. Nós queremos ajudá-lo e nós também temos certeza que com os seus dons, com aquilo que Deus deu a você, amém, você também pode nos ajudar, pode estar conosco, pode fazer orações e reuniões na sua casa. Se quiser, pode nos convidar também. Ligue para o Vavá e peça a ele isso. Né? Então isso é muito importante. Inclusive um dos nossos telespectadores esteve conosco. Sim. E já se ligou e falou, eu quero participar do programa. Amém. Quero acompanhar vocês. Né? Bom, Luiz, nosso programa terminou. Até amanhã. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.